Mas o Vasco é aquela coisa, meu irmão. O Vasco pode nos surpreender, tanto positivamente quanto negativamente, né? Bom, tem Brasileirão, tá? Jogo atrasado da 14ª rodada, Juventude e Vasco. Vamos colocar na tela aí as informações desse jogo, lá no Alfredo Jaconi, né? 14ª rodada, o jogo será às 7 horas da noite, lá em Caxias do Sul. Juventude que melhorou com o Carpini. Os dois melhoraram, Uma vitória, um empate, e o Vasco fez meteu história, né? 6. Cara, que loucura, hein? 6. Eu acho que nem o... E é impressionante, né? Os oportunistas. Ainda apareceu jeito pra tirar onda da nossa liga. Alguém acreditava que o Vasco ia meter 6-0? Pelo amor de Deus, né? Que loucura. Grande vitória do Vasco, jogando muita bola, muito mérito aí do time de Fernando Diniz, né? A ausência de Verratti aí acabou sendo muito boa pro Vasco. Sem Verratti né? ainda. Foi. Mas foi justamente por isso, né? Muita gente tá condicionando essa vitória muito por isso. Havia muitas reclamações que Verratti, principalmente no segundo tempo, né? Por não ter físico, não aguentar muito ali, tava acabando prejudicando o Vasco, pelo menos na reta final das partidas. Bom, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada. Inclusive tem o QR Code aqui, né? Esqueci de mencionar no último jogo. Aponta a câmera do seu celular. Aponta a câmera do seu celular e baixa o app. E aí, Fábio, o que falar aqui desse jogo? Diz aí. Vamos lá, o Juventude, que era o pior visitante, ainda é o pior visitante Ainda da é, Série A, pô. mas ele empatou, conseguiu o primeiro ponto fora de casa contra a equipe do Vitória, né? Ele ainda tá, ele ganhou uma posição, inclusive, né? A gente vai ver aí. Ó, calma, ele é o 18º, Isso. ele passou o Fortaleza, né? Mas ainda tem um jogo a menos do que o Fortaleza e tem 2 a menos do que o Vitória, que tá à frente dele. Porém, é aquela coisa que a gente trouxe, né? Fora de casa, ele acabou de conquistar o seu primeiro ponto. E eu tenho quase certeza, Fábio, uma estatística absurda. Ele fez 2 gols contra o Vitória nesse último jogo, né? Os outros 8 jogos que ele tinha de visitante, ele tinha marcado 1 gol. Isso, E aí ele marcou 2 contra o Vitória em um jogo. Bom, e o Vasco, né? A gente vai ver o Vasco aí, que é o primeiro time fora da zona. Né? Opa. O Vasco aí é o 16º, então é um confronto direto, tá? Porque se o Juventude vence, fica só 1 ponto do Vasco, né? Então é um jogo aí pro Juventude de extrema importância e pro Vasco também, né? Porque se perde, já fica ali também próximo, ainda mais próximo, né? Do Z4. Pois é, velho. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos de Juventude, né? Eu acho que trazendo esse ponto importante que o Fábio já mencionou, que, cara, ele tinha uma sequência de 4 jogos sem vencer. 4 derrotas seguidas, né? Pode-se dizer, sem marcar gols até. E aí chegou o Carpini, que, tem história no clube, né? Ele subiu da Série A, né? Aí depois ele foi pro São Paulo, exatamente. 2 jogos com ele, 2 jogos sem perder. E 2 jogos com o Juventude marcando 2 gols, né? Um ataque aí que deu uma melhora. Já são 3 jogos seguidos aí conseguindo marcar gol. Conseguiu vencer o Corinthians, que era um jogo difícil, mesmo que em casa. E empatou fora ali com o Vitória. Saiu perdendo 2-0, não foi? Até contra o Santos, que ainda nem tinha, era o treinador, criou muito, né? Melhorou ali já. O Brasão tinha defendido muito naquele jogo, foi 3-1, mas o Juventude deixou gol e criou bastante, né? Pois é. O Vasco da Gama? É o Vasco improvável, né? É difícil da gente conseguir ler. O Vasco tem 2 vitórias fora de casa no Brasileirão, as 2 no Morumbi. Eu falei, tá? Eu acho que foi no ano, né? Não? Que até tirando o Campeonato Carioca, que aí não conta só uns joguinhos ali no início, mas os jogos mais difíceis do Carioca, eu acho que ele também não tinha vencido como visitante, né? Não. É loucura, velho. O outro foi o 3-1 no São Paulo, né? A gente citou isso aí. Quando é no Morumbi, o Vasco joga bem. 3 jogos sem perder, Fábio. E marcando gol aí, tá? 4 jogos seguidos marcando gol. Um time que toma muito gol, tá? Não tomou do Santos, mas é um time que tem uma defesa que deixa a desejar, né? Tomou do Atlético, tomou do CSA, tomou 3 do Mirassol, né? Então, sobretudo fora de casa, o Vasco acho que tomou em todos, até... Só não tomou do CSA, né? Que é a Copa do e esse do Santos, né? Que foi 6-0. Mas até na outra vitória contra o São Paulo, tomou gol, né? Foi 3-1. Sim. Então é um time que fora de casa toma muito gol. Mas também faz muito gol, né? Com o Diniz aí, obviamente fez 6 contra o Santos. O ataque também tá voltando a funcionar. Bom, vamos agora pro nosso momento Bet Nacional, tá? Que a gente vê aí um favoritismo do Vasco. Mais difícil, mesmo né, fora de casa. Ainda é difícil, né? Mesmo depois desse 6-0, o Vasco é um time que nos surpreende tanto positivamente quanto negativamente. Fico com um pezinho atrás. E ao mesmo tempo eu também não confio assim no Juventude pra você pegar um dupla hipótese, não, tá? O meu palpite pra esse jogo é que tende a ser um jogo aberto, um jogo de gols. Eu gostaria, inclusive, do mais de 1.5, mas a odd é muito baixa. E eu até vou deixar destacado aqui, o ambas marcam pela odd muito boa que ele tem, tá? Beirando 2 ali, quase que o dobro de lucro no valor investido. Eu gosto bastante. E a nossa dica do Tips vai ser justamente nessa linha aí, relacionada a gols. O ambas marcam paga muito bem, 1,92, e eu deixo aí para quem quiser se arriscar um pouco a mais. Mas eu já enxergo o valor aqui no golzinho do Juventude. Mesmo a odd não sendo tão alta, eu tô muito confiante no gol do Juventude aqui, tá? O time apresentou uma melhora significativa aí desde a chegada do Carpini. Marcou gol nos últimos 3 jogos. Com o Carpini ele marcou 2 nos últimos 2, né? Então, um golzinho em casa contra o Vasco, eu acho que vai pintar.
Como eu disse, o Vasco ele é instável, velho. Ele pode fazer um jogo péssimo aqui e o Juventude ganhar com tranquilidade. Mas trabalhando aí com possibilidades, eu imagino que até mesmo se o Vasco ganhe, seria um 2-1, um 3-1 pro Vasco, algo nesse sentido. Eu boto fé no golzinho do Juventude e acho que pelo valor da odd aí, comparado com mais de 1,5 gols, e pela segurança comparado ao ambas marcam, aqui acaba sendo melhor. Muito bem. Gol do Juventude é a nossa dica aí para esse jogo atrasado do Brasileirão.